Então vamos continuar o nosso portão. Já aproveitei até para cortar o cabelo, porque acho que estava meio grande o cabelo. Então vocês estão vendo a diferença de um dia para o outro. Então vamos lá. Agora nós vamos cortar essa chapa. Como eu já havia explicado, começou no início da onda, vai terminar no final da onda, do outro lado. Então agora eu tiro a medida só para conferir se é isso mesmo, está certinho no final da onda, e vou cortar aquela chapa. (92) é a medida que deu ali e no final da onda, então tá certinho. Nós vamos fazer o corte aqui, ó, no final da onda. Aqui eu não preciso nem fazer o risco, nem marcar, porque aqui já tem o risco da própria máquina. Na hora de fazer a dobra, já tem a marcação, então eu vou cortar pela própria marca da máquina. Deixa eu pegar meu ajudante aqui, ó. Isso aqui é muito bom você ter. Vou começar a cortar aqui e a hora que a chapa descer, ela vai apoiar nele, para a chapa não cair no pé a hora que a gente terminar de cortar. Viu que legal? Olha lá, meu ajudante segurou ali atrás para não cair no meu pé. Simples assim. Olha lá, corte foi feito. Não risquei porque, como eu disse, já tem a marca aqui da máquina. Agora eu vou pôr o disco flap e tirar a rebarba para a gente montar lá. Uma dica importante. Toda vez que você cortar um material e você for guardar a sobra, por exemplo, aqui está a sobra de material. Vai guardar ela? Lembre-se de tirar a rebarba. Porque por mais que você tenha prática ou use luvas, pode ser que uma hora você esquece, por causa da pressa, alguma coisa assim, vai lá meter a mão no material e dá uma olhada. Quando você termina de cortar, olha a rebarba que fica. Você pode machucar cortando sua mão se você estiver sem luva. Às vezes a gente acaba indo pegar o material rápido, esquece de colocar luva e pode se cortar. Então uma dica que eu dou, e nem sempre é você, de repente alguém está na sua oficina e vai pôr a mão no material, ele pode se cortar. Para isso eu sempre aconselho a tirar a rebarba mesmo da sobra do material que você vai guardar. Assim você evita acidente tanto com você quanto com algum cliente ou alguém que vem na sua oficina e vai lá pôr a mão no material. Prontinho, ó, não corre risco de ninguém se machucar. Agora, ao invés de mim continuar soldando o montante daqui para cá, eu começo do final dela para cá, para que eu deixe ali no final o encaixe certo e exato, assim como está ali no começo, para não correr o risco da chapa afastar ou avançar e ficar sempre a mesma distância do início até o fim. Agora que eu dei um ponto, vocês viram que eu peguei o martelinho de tirar a escória, forcei um pouco aqui para subir, porque com a mão fica muito pesado. Às vezes a gente tem que fazer esse tipo de coisa para ajudar a chapa a obedecer, porque a chapa é pesada, você não consegue só empurrando com o dedo para soldar. Por isso que eu fiz isso que vocês viram agora no vídeo. Agora vem uma dica
que eu vou falar para vocês. Se você prestou bem atenção no vídeo, você deve ter visto que esse metalon aqui de cima, eu soldei ele no início e não soldei ele no final. Então eu vim soldando a chapa, encostando ele e soldando a chapa. Por que eu faço esse tipo de coisa? Isso é um truque que eu aprendi com o passar do tempo, ninguém me ensinou isso. Se eu pego esse metalon, soldo ele lá na medida, tiro a medida da chapa, soldo ele no início, venho aqui e soldo ele aqui no final. O que vai acontecer? Toda vez que você for vestir essa chapa, você tem que vir colocar ela e dar umas batidas para ela poder entrar. Isso sempre acontece. E às vezes no bater você pode amassar. Depende de onde ela pega, você acaba amassando a chapa. Então eu soldo esse metalon de cima. Depois, se fosse no quadro, se eu não tivesse que fazer esse pedaço, fosse só o quadro, aí tudo bem, você tem que soldar, porque aí não tem outro jeito. Se o portão ele tem 2 metros, que nem esse, se fosse um portão de 2,12 de altura, 2 da chapa, 60 milímetros, 60 dá 12 centímetros. Com 2, 2,12. Se no caso fosse 2,12, não tem jeito. Aí eu tenho que soldar o quadro, por causa do esquadro, e tomar cuidado, forçando aos poucos, batendo com martelo de borracha, para poder encaixar a chapa. Como nesse caso eu tenho que fazer um preenchimento ainda, eu faço isso. Eu deixo ele solto de um lado, para que conforme eu for vestir na chapa, vocês viram que eu peguei a chapa, encaixei aqui. Quando eu soltei, ela empurrou um pouquinho o metalão para lá e vestiu bonito, eu não fiz força. Aí eu venho, vocês viram eu dando umas batidas com a mão para a chapa encaixar bem, ó, porque tem que ficar zerada aqui embaixo. E lá em cima já está certinho. Isso é uma dica que facilita a sua vida para você não ficar aí, bate de um lado, bate do outro. Às vezes a chapa, se ela for 1 milímetro maior ou coisa, meio milímetro, nada, ela já não vai encaixar, é ruim. Desse jeito aqui, ó, muito mais fácil de trabalhar. Agora sim, eu vou soldar ele ali e vou começar a soldar daqui para lá, para poder finalizar o preenchimento de chapa fechada. Bom, fiz toda essa solda. Falta soldar ali metade da parte de cima. Mas vamos dar uma conferida? Conferir a distância da onda, só para mim ver como é que tá aqui, ó. Ó, do centro da onda no centro da outra onda, 11,4. Do centro da onda no centro da onda, 11,6. 2 milímetros de diferença. Nossa, e agora, Fábio? Por causa de 2 milímetros eu tenho que soltar o painel ou forçar ele para cá? Não, 2 milímetros passa. Em serralheria, geralmente até 3 milímetros passa numa boa. A olho nu vai ser difícil você ver, ou seu cliente ver, que deu uma diferencinha de 2 milímetros. 2 milímetros é algo muito pequeno, então fica tranquilo que passa numa boa. Vocês vão ver a hora que eu aplicar o primer nesse portão, vocês vão olhar, vão ver como se fosse uma chapa única. Não vai parecer que tem uma diferença de 2 milímetros aqui. Vamos lá. Então eu terminei de dar ponto em todo o lado de fora do portão. Tá tudo dado um ponto. Você deve estar se perguntando, agora eu posso então remover a escória da solda e terminar de fazer a solda? Porque o certo aqui não é só ponto. 1 ponto, 2 ou 3, até como às vezes a gente faz. É fazer um cordãozinho mais ou menos desse tamanho. Sempre na face dessa chapa corrugada, na parte alta da onda para lá de fora. O ideal é você não tirar a escória e já vir soldando, como a gente chama, né? Lacrar na solda. Não faça isso. Por quê? Se você lacrar na solda de um lado, ele vai puxar o metalon. Ele vai pegar esse tubo industrial retangular aqui e vai forçar ele. E ele pode sair, ficar meio empenado. Isso não se deve fazer. Terminou de dar os pontos tudinho, agora nós vamos fazer aquela parte de cima. Ali vai ser metalon 20 por 20 na chapa 18. Então eu vou colocar 2 barras em pé e depois eu vou passar todos os metalons soldando, dando só ponto do lado de cá. Quando eu terminar isso, nós vamos virar o portão. Aí sim eu posso fazer toda a solda do outro lado, que aí é nessa parte baixa. Aí pode lacrar na solda do outro lado, porque aqui já está ponteado, ele não vai torcer para o outro lado. Termino de soldar tudo isso. Aí dou acabamento do outro lado, para não ter que virar mais o portão. Terminando todo o lado de dentro do portão, já dou acabamento, sempre com o disco flap. E quando eu terminar desse acabamento, aí sim, voltamos a virar ele desse lado, para encerrarmos ele na solda, fazer toda a solda do lado de cá e todo o acabamento. Aí o nosso portão de correr vai estar completamente pronto. Agora acompanhe que nós vamos então fazer aquela parte de cima.
Agora na parte de cima vamos conferir a medida. A medida do vão está dando 44,7. Aqui, pelas contas, deveria estar dando 45, redondo. Porém, na hora que a gente tira a medida aqui do painel, esse painel, olha lá, ele está dando 2 metros e 3 milímetros. Ele não veio com 2 metros exatos, e sim 2 metros e 3 milímetros. Isso significa que diminuiu o nosso espaço aqui, ó. Ao invés de dar 45, ó, deu 44,7. Sem problema, diminuiu 3 milímetros, a gente dissolve ele aqui nos metalons que vão serem colocados deitados aqui. O que eu vou fazer agora? Dividir esse espaço aqui por 3. Então eu tenho 2,95, vou dividir por 3, eu já risquei aqui para adiantar. Divido por 3 espaços e vou colocar 2 metalon 30-20, 20-30, né? Em algumas regiões falam um número menor, outras um número maior, que a gente é acostumado a chamar de 30-20, na chapa 18. Vou colocar então uma peça deitada, porque aqui nós temos 4 centímetros e aqui também 4, né? 40 milímetros. Então vamos colocar do lado do 20 aqui, para formar um reforço para a gente soldar o metalon que vai aqui, que é o 20 por 20. Como aqui é a face do portão para o lado de fora, eu coloco ele faceando o lado de dentro, para que depois os outros metalons vão passar assim, ó, deitado aqui. Então vamos colocar aqui. Só centralizar direitinho. Vou deixar ele faceando aqui embaixo, para mim poder soldar. Eu vou dar os pontos só na parte de baixo dos dois lados. Agora vai uma dica importante. Agora eu vou passar os metalons 20 por 20 aqui, então eu não vou conseguir passar a esmerilhadeira aqui para dar acabamento. Então eu sou obrigado a soldar agora para dar acabamento, porque essa aqui é a face de fora do portão. Então eu já aproveito para soldar aqui dentro e aqui dentro, porque aí eu já posso dar acabamento antes de colocar os outros metalon, porque aqueles lá vai ser soldado aqui na face. Então eu preciso dar acabamento agora. Por isso já vou fazer a solda então. Você pode estar se perguntando, Fábio, mas é obrigatório passar o disco flap? Não é. Se você não quiser passar o disco flap, você pega um martelinho assim, remove toda a escória, que é aquela casca da solda, remove ela, olha se não tem nenhum furo, beleza. Porque se você fizer esse acabamento, quando o seu cliente olhar, vai falar, puxa vida, olha como ele é cuidadoso, olha como ele é caprichoso no acabamento. Isso vai fazer com que seu cliente goste mais do seu serviço. É um serviço que você perde aí 10 minutos no máximo, mas se você se empenhar sempre fazendo esses detalhes, com certeza seu cliente vai gostar muito do seu trabalho. Então agora vamos rechear a parte de cima. Agora nós vamos fazer o preenchimento aqui com esse metalon. Eu já tinha todos eles cortados, do tamanho de 2,95 e 2 milímetros. Então nós vamos utilizar esse 20 por 20 na chapa 20. Esse aqui, como é na parte superior do portão, eu vou colocar ele na chapa 20, que aí ele tem uma resistência boa aqui e não vai fazer força alguma. Então vamos lá. Como é que eu faço para colocar e fazer a divisão aqui de 1 para 1? Primeiro eu vou tirar a medida total. Está me dando 45. Se eu fosse colocar uma peça, seria a divisão de 2 centímetros com o metalon, 2 centímetros vazio. Aí 2 centímetros, eu teria que colocar aqui 12 peças. Então eu teria que colocar 12 peças aqui.
e me sobraria aqui 1,5 cm, 1,8 cm na verdade, para me distribuir aqui dentro. Então o que eu fiz? Eu vou colocar apenas 10 peças. Vou aumentar um pouco mais o espaçamento. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir aqui para colocar 10 peças aqui dentro. Então se eu colocar 10 peças aqui dentro, eu vou ter uns espaços vazio. Então sempre é um a mais. Eu vou começar vazio e terminar vazio. Significa então que eu vou ter uma peça, um espaço vazio a mais. Sempre é assim que funciona. Então eu tenho 45. Eu fiz uma divisão para iniciar aqui com 2 e de cima para cá com 2,2. Então com isso eu já fiz a divisão com o meu compasso. Deu 4,3. Então, para dar uma divisão perfeita, o ideal é você ter um desse. Se você não tem um compasso desse, eu vou deixar o card aqui, ó. Clica nesse card aqui que está aparecendo aqui em cima, que eu ensino você a fazer um desse com sucata. Muito fácil e muito bom para ser utilizado. Então eu vou fazer aqui a divisão, iniciando com o espaço e metade do valor do metalon, porque ele já vai estar no centro. Essa marcação é sempre de centro a centro, por isso que está com 4,3. Então eu vou iniciar aqui, vejam só o espaço que iniciei: 1, 2 peças, 3 peças, 4 peças, 5 peças, 6 peças, 7 peças, 8 peças, 9 peças, 10 peças e termino com a mesma distância. Então, Fábio, como é que você chega a isso? Fazendo essa divisão. Apenas divida quantas peças vai ser aqui dentro pelo espaço. Então, você vai ter o total de peças que você vai caber aqui, você vai colocar essa divisão aqui no compasso. Claro que dá às vezes uma diferença. Então, você vai colocar o espaço que você quer iniciar, colocar a peça, vai marcar o centro da peça e quanto você quer de espaço. Por exemplo, você quer colocar a peça aqui, se fosse a mesma largura da peça, bastava fazer um gabarito, medir se dá certo aqui e colocando o gabaritinho, ficava a mesma distância, que é o mesmo tamanho do metalon. No meu caso, como eu quero maior, o que vai acontecer? Eu quero deixar quanto de espaçamento aqui? Por exemplo, eu quero deixar um espaçamento aqui, ó, de 2,2, que é o que eu quero deixar. Então, olha lá, vai ficar com 4,3 de centro a centro. Então, o que eu quero fazer é um espaçamento um pouquinho maior para colocar menos peça aqui dentro. Então, na verdade, é o que eu preciso. Eu aumentei um pouquinho e nessa divisão eu consigo colocar apenas 10 peças aqui. E esse espaço sendo um pouco maior do que ele, para mim está perfeito e eu coloco apenas 10 barras nesse espaço. Então, lembre-se, você precisa primeiro colocar quanto você quer de distância. Ah, Fábio, eu quero colocar 3 centímetros. Como é que eu acho a medida no compasso? Ó, aqui está com 3, não é isso? Você vai colocar então 3, o centro dele é 1 centímetro, ele é 2, divide no meio dá 1. 1 aqui e 1 aqui. Então eu tenho 1, 2. Com espaço de 3, eu preciso colocar 5, olha lá. Se eu medir dá 5. É assim que você acha o centro com o compasso. Primeiro você decide qual é a medida que você quer aqui, deixar aqui no meio. E tira o centro de centro do metalon. Na verdade, você vai ter essa medida que eu coloquei aqui. Esse é o jeito mais fácil que se tem para você achar o espaçamento que você quer. Caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida ou você não está utilizando esse material, um material mais largo, você quer saber como fazer esse cálculo, tem um vídeo aqui no canal, no curso de serralheria, que eu ensino a fazer as divisões. Vai lá no curso de serralheiro, lá no início, lá, não lembro, vídeo, acho que 20 alguma coisa, se eu não estiver enganado. E eu ensino a fazer essa divisão. Lá está mostrando o cálculo matemático, às vezes fica mais fácil para você entender. Então vamos lá, vou iniciar com a marcação aqui. Essa marcação que eu fiz aqui é o espaço com a soma da metade do metalon. Então, seria o espaço, que é 2,2, e a medida de 1 centímetro do metalon. Então, inicio assim, e agora eu vou riscar com o nosso compasso. Exatamente. A mesma medida que eu iniciei é a medida que eu terminei. Então, aqui está o centro de todas as peças. Agora eu marco do outro lado. Então agora é só começar o preenchimento. Outra dica. Aqui é a face do portão, o lado que vai ficar para fora. A parte de dentro geralmente é mais vista pelos proprietários da residência. Então todo metalon tem essa marca de emenda. Se você pegar um de qualidade, ó, quase não se vê essa relevância.
Outros metalons eu já peguei com essa marca alta, você passa o dedo, você sente essa marca de emenda do metalon. O que você deve fazer? Geralmente, muitas pessoas colocam essa marcação para dentro, então deixa para dentro. Só que para dentro, o proprietário é que vai ver mais do que quem está na rua. Então o que eu gosto de fazer? Sempre deixo essa emenda para baixo. Qual que é a parte de baixo do portão? Para lá, eu deixo ela para baixo. Você pode deixar para cima. Eu sempre costumo deixar a emenda para baixo, que assim vai ver o lado totalmente liso quem está na rua e totalmente liso quem está para dentro. Sempre eu coloco essa marca para baixo. Cortei ele justinho. Agora vamos começar. Você pode fazer um gabarito. Eu vou utilizar o meu compasso, que ele já me mostra, ó, de centro a centro, certinho a medida. Outro meio também é, na hora que soldar o primeiro, vou fazer do outro jeito, é utilizar a trena, fazendo com que a medida que der aqui, eu coloco aqui e sucessivamente. Eu vou fazer assim agora para vocês verem. Então eu vou tirar essa medida. A medida total está me dando aqui 18,7. Então eu faço isso aqui, ó. Daqui aqui eu ponho a mesma medida, ó. 18,7. Aqui é a mesma coisa, ó. 18,7. E aqui na marcação que nós já fizemos. Tá vendo? Totalmente reto, todos eles. A impressão é que você tem é que os primeiros espaços estão menor, mas o problema maior aqui, ó, é que a hora que você olha, esse cara é muito largo, então ele dá essa sensação no primeiro vão. Assim como o outro, como você vê o portão todo fechado, ó, parece que ele é menor, mas não é, tá tudo na medida aqui, ó. Todos eles na medida exata, um por um. Ó que bonito, retinho, tá vendo? Lembre-se, capricha, hein? Cuidado com esse negócio de, eu tenho que acabar logo para entregar para o cliente. Cuidado, pede um prazinho a mais, mas entrega aí, ó, com qualidade. Calma que agora nós vamos pegar esse portão, vamos virar para fazer toda a solda do outro lado. Depois a gente volta com ele desse lado para fazer a solda. Para o vídeo não ficar muito longo, resolvemos dividir e amanhã vamos fazer a finalização da montagem do portão. Fica ligado que tem muita dica por aí. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.